Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã, bom dia. A todos vocês ouvintes, meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo os vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Irmãos, todos nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer isso. E eu queria, irmãos, aproveitando esse gancho, já estar lendo com vocês o texto desta manhã, que vai falar exatamente sobre o diabo, que o diabo ele é o pai da mentira. Irmãos, o texto que se encontra lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Olha só, irmãos, Jesus aqui, ele está afirmando que o diabo, ele é o pai da mentira. E o diabo, irmãos, ele usa as suas mentiras para poder afastar as pessoas de Deus. Sim, irmãos, o inimigo, ele lança muitas mentiras na mente de um ser humano para poder evitar que essa pessoa ela sirva a Deus, para que essa pessoa ela entregue a sua vida para Deus. E eu me recordo, irmãos, de tantas vezes que eu mesmo acreditei em inúmeras mentiras que o inimigo ele lançava na minha mente. E uma dessas mentiras, irmãos, que eu acreditei por muito tempo, foi a mentira de que ser cristão é chato, de que a pessoa que é cristã, ela é uma pessoa infeliz. Eu lembro, irmãos, que quando eu era muito jovem, eu via as pessoas indo para a igreja, assim, cabisbaixa, com semblante sério. Eu achava, irmãos, que essas pessoas que iam para a igreja, essas pessoas que eram crentes, essas pessoas eram infelizes, essas pessoas eram tristes. E por muito tempo, irmãos, eu acreditei nessa mentira, até eu me tornar um cristão. Irmãos, e quando eu me tornei cristão, eu tive um choque de realidade, porque as coisas não funcionam dessa forma. Para falar a verdade, irmãos, o cristão, eu acredito que ele é mais feliz do que uma pessoa que vive uma vida fora dos caminhos do Senhor. Irmãos, eu posso falar por experiência própria. Hoje, eu me sinto mais feliz do que quando eu não tinha Deus na minha vida. Eu posso afirmar para vocês, irmãos, com todas as palavras, de que hoje eu vivo mais feliz do que quando eu não era convertido. As pessoas, elas têm uma ideia errada de que o cristão, pelo fato dele ser um pouco mais sério, por conta disso, as pessoas pensam que o cristão, ele é infeliz. Mas na verdade não, irmãos. Existe até um ditado que fala, né, não julgue o livro pela capa. Geralmente, esses cristãos são os mais felizes. São as pessoas que mais são alegres. E geralmente, irmãos, aquela pessoa que está sempre rindo, que está sempre se divertindo. Geralmente, irmãos, essa pessoa é a pessoa mais depressiva. É lógico, irmãos, que eu não estou aqui generalizando, né, falando que todas as pessoas que são sorridentes, que estão mostrando alegria a todo momento, a todo instante, que essa pessoa ela é infeliz. Não, irmãos, eu não estou aqui generalizando, falando que todas as pessoas são assim. Não. Mas, irmãos, muitas pessoas demonstram algo que elas não são realmente. Irmãos, quantas vezes eu mesmo, antes de me converter, eu saía para os lugares, para bares, para as festas, e ali naquele momento, né, com meus amigos, com as pessoas, eu ria, eu me divertia. Mas quando eu chegava em casa, irmãos, era um vazio tremendo, uma infelicidade.
um desgosto que eu tinha. Eu ria, eu me divertia ali nas festas, né, nos bares, mas, irmãos, no dia a dia, a minha vida era uma vida totalmente sem graça, era uma vida totalmente chata. Mas hoje não, irmãos. Hoje, graças ao Senhor, eu tenho uma felicidade genuína e verdadeira. É por isso, irmãos, que nós não devemos julgar o livro pela capa. Às vezes a gente vê uma pessoa assim que não é muito sorridente, que não é muito de conversar, que está sempre com semblante sério. Nós pensamos que essa pessoa é infeliz. Mas talvez, irmãos, pode ser que essa pessoa seja muito mais feliz do que as pessoas que ficam sorrindo a todo momento, a todo instante. Mas essa mentira, irmãos, foi uma mentira que eu acreditei por muito tempo, de que ser cristão é algo chato. A pessoa que ela é cristã, ela é infeliz. Essa, irmãos, foi uma mentira que eu acreditei por muito tempo. E o inimigo, irmãos, ele quer fazer nós acreditarmos que realmente ser cristão é algo chato, é algo ruim, não é algo bom. Porque, irmãos, quanto mais pessoas acreditarem que ser cristão é algo infeliz, se o inimigo fazer as pessoas pensarem dessa forma, ninguém vai querer ser cristão, não é verdade? É por isso, irmãos, que tem muitas pessoas que não querem ser cristão, porque elas acham que ser cristão é chato, que ser cristão é ruim. E essa é uma estratégia que o inimigo ele usa para fazer as pessoas ficarem cada vez mais distantes de Deus. Irmãos, e não somente essa, quantas inúmeras mentiras o inimigo lança na mente das pessoas a todo momento, a todo instante, para fazerem as pessoas cometerem um erro. E o problema, irmãos, das pessoas é que elas acreditam na mentira como se a mentira fosse verdade. Elas não sabem que aquilo é mentira. Elas pensam que aquilo é verdade. Por exemplo, eu mesmo, eu pensava que aquilo era verdade. Aquela mentira de que ser cristão era algo ruim, eu acreditava naquilo como se fosse uma verdade, porque eu não sabia que era mentira. E essa, irmãos, é a estratégia do inimigo. É fazer você acreditar numa mentira como se ela fosse uma verdade. Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Olha só, irmãos, o que Jesus ele mesmo vai dizer acerca do diabo no texto que nós lemos. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Olha só, irmãos, nós temos que entender que o inimigo ele está mentindo desde o jardim do Éden, desde a época de Adão e Eva. O inimigo, irmãos, ele é especialista em enganar, em mentir. É por isso que nós temos que pedir todos os dias a Deus, para que Deus venha nos revelar a verdade. Porque se por um lado o diabo ele é o pai da mentira, Deus ele é o dono, irmãos, de toda a verdade. E a melhor maneira de nós conhecermos a verdade é pedindo a Deus para que Deus nos revele a verdade. E é isso, irmãos, que nós vamos fazer aqui neste momento. Irmãos, eu quero que você tenha esse hábito, esse costume de sempre pedir a Deus para trazer à luz aquilo que está em trevas, para revelar, irmãos, mentiras que talvez você tenha acreditado, pensando que é a verdade. Essa, irmãos, é uma oração que eu sempre faço. Eu sempre peço a Deus, pedindo a Deus, Deus, me revela se eu estou acreditando em alguma mentira, pensando que essa mentira é a verdade. Porque, irmãos, às vezes nós estamos acreditando em tantas mentiras, achando que é verdade, achando que é o certo. E quantas decisões erradas nós tomamos por acreditar nessa mentira, achando que é verdadeira. Irmãos, nós temos que pedir a Deus para que Deus ele venha lançar luz naquilo que está oculto, naquilo que está em trevas. Porque quando nós entendemos, irmãos, a verdade, nós deixamos de praticar o que é mentira e passamos a fazer aquilo que é certo. Então, irmãos, neste momento nós vamos orar. Ore a Deus. Peça a Deus para que Deus ele venha te revelar algumas mentiras que estão ocultas, muitas coisas que você acredita, que você pensa que é o certo, mas na verdade é errado.
Vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, de oração, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida. Este ouvinte entrega a sua vida ao Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha sondar os nossos corações e nos revelar, ó Deus, se tem alguma mentira que esteja oculta em nossas vidas. Mentiras que nós estamos acreditando que seja verdade. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas aqui que acreditam em coisas que não são verdadeiras, mas esse mesmo irmão não sabe que aquilo é uma mentira. Ó Deus, ele está sendo vítima do inimigo, o inimigo que fez ele pensar que isso era uma verdade. Ó Deus, nós sabemos como foi lido que o diabo ele é o pai da mentira, que ele sabe manipular e que desde, ó Pai, do jardim do Éden, ele tem mentido para a humanidade. Deus nos revela aquilo que está em oculto, nos mostra, ó Deus, aquilo que nós estamos acreditando que é o certo, mas que na verdade é o errado. Nos ajude, ó Deus, a entender como funcionam as coisas e o que nós devemos ou não devemos acreditar. Ó Deus, que nós sempre venhamos fazer essa oração para que dessa forma nós não sejamos enganados pelo inimigo, pelo diabo, que é o nosso adversário. Deus blinda a nossa mente de toda mentira, de toda corrupção e de todo engano. É isso, ó Deus, que eu te peço e te louvo e desde já te agradeço. Crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.